Alô. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Está fraco ainda. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aleluia. Estão vivos e bem acordados. Glória a Deus. É um grande privilégio para mim estar hoje aqui. Estou muito feliz porque Deus sempre nos surpreende. Até poucos dias antes de ser comprada a passagem, não se tinha certeza quem que viria, se um de nós dois, eu ou a América, estaria aqui, porque nós andamos por fé. E essa igreja tem andado por fé também, né, Jesus? Mas Deus tem nos surpreendido, hein? Jesus tem feito cada coisa que a gente fica pensando, Senhor, é só pela Tua graça e pela Tua misericórdia mesmo. Mas hoje Deus marcou um encontro conosco aqui neste lugar. O Senhor marcou, escolheu dentre muitos algo selecto, algo que Ele mesmo selecionou, que Ele buscou para que estivesse hoje aqui, para que juntos nós pudéssemos louvar o nome do Senhor e que pudéssemos aprender juntos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque aquilo que o Senhor tem é o melhor. Muitas vezes nós pensamos que o nosso desejo é o melhor, mas Deus sempre sabe o melhor para nós. Quero me apresentar, eu sei que a maioria aqui talvez não nos conheça. Eu sou gaúcha, de uma cidadezinha bem no interior, a 100 km da capital, uma cidade chamada Tapes, 20 mil habitantes. Sou a filha mais nova, tenho 2 irmãos, homens, e a minha mãe, porque meu pai faleceu há 9 anos. E o Senhor pega aquilo que é desprezível muitas vezes para o mundo. Por quê? Porque toda a honra e toda a glória é dele. Eu não sou nada, mas o Senhor que está em mim, Ele sim é tudo. Era professora, vivia na casa, uma família normal, não tínhamos grandes problemas. O meu pai era policial militar, a minha mãe do lar. Vivíamos lá na nossa vidinha. Só que aos 16 anos de idade eu entrei em depressão. Eu não conhecia Jesus ainda. Nós fomos criados na igreja luterana, aonde que alguns irmãos conhecem como que é a igreja luterana, bastante fria, bastante racional. E eu ouvi falar que existia um Jesus, mas eu nunca tive uma intimidade, eu nunca conheci quem era esse Jesus verdadeiramente. Aos 16 anos de idade começaram a vir na minha cabeça pensamentos suicidas. E eu só ficava pensando como é que eu ia fazer para acabar com a minha vida. Aí você me pergunta, você se envolveu com drogas? Não. Você se envolveu com furtos, roubos, coisas? Não, eu não me envolvi com nada. Mas eu tinha uma tristeza tão profunda na minha alma que a cada dia eu procurava a morte. Aí um dia a minha tia veio e me falou, ei, você precisa aceitar Jesus. Como eu estava programando para na outra semana dar um jeito mesmo, porque dias antes eu estava com a arma do meu pai em punho pensando, puxa o gatilho ou não puxa? Não, vou deixar para mais tarde. O diabo ele tentou muito tirar minha vida, irmãos. Tentou de várias maneiras. Quando a minha tia falou de Jesus, eu pensei, deixa eu ver o que esse Jesus vai fazer. E eu orei, só que eu orei falando, Senhor, se realmente tu existe, se tu é essa pessoa que a minha tia falou, faz algo na minha vida. E na hora que eu terminei a oração, uma paz tremenda invadiu meu coração. Eu já não tinha mais aquela tristeza e eu só tinha um desejo. Eu preciso contar isso para as outras pessoas. Saí da casa da minha tia e naquele mesmo dia eu ganhei a minha primeira alma para o Senhor Jesus. E de lá eu não parei. Aí, anos passaram, uns 3, 4 anos passaram. Conheci o meu esposo e através do meu esposo conheci essa bênção, que é o meu irmão preto. Como você falou para o teu irmão branco, eu já vou falar que você é meu irmão preto, né? Conheci essa joia rara que tinha acabado de chegar na Angola, fervendo por missões. E ele, no testemunho dele, ele falou uma frase. E ele falou assim, eu resolvi doar os melhores anos da minha vida para o Senhor. Mas aquilo ficou gravado no meu coração como quando se marca um animal com brasa, assim. Aquilo ficou gravado, assim, nossa, que lindo isso. Os anos da juventude dele ele entregou na obra missionária. Só que até então não tinha chamado missionário. Eu e o Américo nos casamos.
Ele trabalhava muito bem, administrando empresas florestais, eu lá dando minhas aulinhas como professora, até que um dia Deus resolveu fazer um rebuliço na nossa vida. Era um dia de conferência também, e o Senhor nos chamou para a obra missionária. E eu falei, vou nada, essa coisa de missionária é para doido, vou nada. Só que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, irmãos. E quando Ele fala, Ele não fala só uma vez não, Ele confirma. E saiba disso, querido, quando Deus fala contigo, se é Deus de verdade, Ele vai confirmar. Ele não vai te deixar em dúvida, porque Deus nos conhece, Ele sabe a nossa estrutura. Então Deus usou outras pessoas e confirmou. Quando Deus confirmou, eu chamei a América, vem cá. O Senhor nos chamou para missões? Chamou. Temos convicção disso? Temos. Então entra a frase do meu querido amigo Adilson. Pastor, posso chamar de amigo, né? Temos liberdade, né? Se é para nós irmos para a missão, nós vamos doar os melhores anos da nossa vida. Foi quando no ano 2000 nós fomos para um seminário para entender o que era missão transcultural, porque nós sabíamos que tínhamos que ir para Guiné-Bissau. Estudamos um pouco, sabíamos que era lá, na época, o terceiro país mais pobre do mundo. Hoje é o quinto, porque alguns outros desceram, não porque Guiné subiu, porque continua na mesma estrutura. A capital não tem água, não tem luz, é um caos, não tem sistema de saneamento básico. Quanto mais nós que moramos no meio da mata, ela não vê. Então você já imagina, os nossos vizinhos são os macaquinhos que ficam nas árvores ao redor, e assim nós vivemos em Guiné-Bissau. O Senhor nos chamou para aquele lugar, nós fomos nos preparar, porque nós precisamos também saber que a obra do Senhor se faz da melhor maneira. Como é que nós íamos nos encontrar com um povo que nós não sabíamos como eles viviam, como que era, o que nós íamos falar? Aqui no Brasil, nós temos uma realidade, lá em Guiné-Bissau era outra realidade. Passamos um ano nos preparando, largamos o emprego. Bom, se é para ir, vamos de uma vez, largamos tudo. E sabe o que Deus fez? Nos mandou doar tudo que nós tínhamos. Esse é um mistério meu e do meu esposo no Senhor, porque é assim que Ele trabalha nas nossas vidas. Nos mandou doar tudo que nós tínhamos. Nós não tínhamos casa própria, porque cada vez que íamos fechar um negócio da casa própria, Deus selava a porta. E a gente não entendia por quê. Mas morávamos de aluguel, tínhamos as nossas mobílias, tínhamos moto, tínhamos outras coisas. Deus mandou dar tudo, inclusive as rescisões do trabalho. Fomos para o seminário vivendo pela fé. Meu esposo falou, se Deus nos chamou, Ele vai suprir. Batalhamos, viu? Não é fácil viver pela fé, não é uma coisa simples, mas Deus nos ensina, Deus nos dá coragem para vivermos pela fé. Depois de um ano de seminário, saímos então a achar pessoas e igrejas que confiassem no nosso chamado, porque vivemos um ano dentro do seminário. Muitas vezes nós nem ficamos sabendo quem foi que pagou a nossa mensalidade, porque quando estávamos no aperto, Senhor, é agora, precisamos pagar. Passava alguém da secretaria da escola de missões e falava, olha, já está acertada a mensalidade de vocês. Glória a Deus. É assim que Deus faz, Ele age na hora certa. Saímos então procurar alguém que confiasse no nosso chamado. Infelizmente, muitas portas de igreja que nós batemos falaram assim, vocês são muito jovens. Na época eu com 23 anos, imagina, olhava para o Américo com 26 na época, vocês querem é turismo, vocês querem é aventura, vocês não têm chamado coisa nenhuma. Não foi uma nem duas vezes que nós ouvimos isso. E os dias foram se passando, nós tínhamos uma data para ir para Guiné-Bissau, os dias se passavam, Deus dava um maná do dia, e quando vinha um pouquinho mais, era semente em outro lugar. Até que um dia nós chegamos numa igreja no Paraná, na igreja de Paranaguá, e eu já estava mais ou menos desesperada, irmãos. Essa é a palavra. Nós tínhamos largado tudo, nós não tínhamos lugar para morar, nós não tínhamos nada. Faltava uma semana para o dia marcado da gente comprar a passagem, nós não tínhamos um centavo. Falei, Deus, você está de brincadeira comigo, né? Eu dobrei meus joelhos, era uma tarde, era um culto de círculo de oração. Eu dobrei meu joelho naquela tarde e eu só conseguia chorar. Eu não conseguia
consegui falar. Eu falei, Deus, e agora? As pessoas vão olhar para a gente como? Primeiro que nós já tínhamos sido taxados de louco, porque o emprego que o meu esposo tinha era um emprego razoavelmente bom. Loucos para querer ir para Guiné-Bissau, um dos países mais pobres. E aí? E não tínhamos o dinheiro para ir. Naquela tarde eu chorei muito. E nós andávamos com um material que as pessoas pegavam, canetas, coisas, dávamos uma oferta, era com aquilo que nós estávamos nos mantendo naquele tempo. E eu saí, na hora que eu saí do corredor da igreja, estava acabando o culto, que eu fui colocar a nossa banquinha lá com nossas canetas e os nossos marcadores de página. Veio uma irmã e colocou esse anel no meu dedo. Eu costumo dizer que esse anel é a minha aliança com Deus. Ela tirou o anel do dedo dela e falou assim: mãe, não tem nada, mas Deus manda te entregar esse anel. E quando ela ia colocando o anel no meu dedo, ela falou: Deus manda te dizer que Ele é o dono do ouro e da prata, que aquilo que Ele te prometeu, Ele há de cumprir. Irmãos, Deus entregou essa palavra, e ali em 3 dias nós estávamos com o dinheiro da passagem para chegar em Guiné-Bissau. Os desafios acabaram? Não. Nós tínhamos a passagem, e quanto que nós tínhamos do bolso para ir morar num país estranho, começar uma vida, um projeto? $300. Parece mentira, né? Mas assim nós saímos do Brasil, com $300. Setembro de 2002. Pode colocar para mim o PowerPoint, por favor? E aqui então eu vou começar a mostrar algumas fotos de como se iniciou esse projeto. Atrapalha muito, irmão, se eu diminuir mais uma luz? Melhor? Pode ir passando, tá? Não for para parar de vez. Setembro de 2012 nós chegamos em Guiné-Bissau, sob a ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aí foi nós chegando, indo para a aldeia, no caminhão. Para chegar em Emberém, nós tivemos que passar, depois desse caminhão, nós tivemos que ir num barco, atravessar um braço de mar, mais ou menos uma meia hora. E os últimos 20 quilômetros foi até no meio da floresta. Porque nós não tínhamos o transporte, e até hoje não temos, fica salientado isso, ó, nós não temos um transporte público que chegue na nossa aldeia ainda. A única coisa que começou a entrar agora é alguns caminhões que estão indo. E Deus nos deu o início do projeto da escola. Ali estou eu com o Juninho bem bebezinho no colo. Isso foi em janeiro de 2005, onde nós começamos o projeto da Escola Cristã Barca de Noé. O meu coração tinha simplesmente montar um pré-escolar, cada ano trabalhar com cerca de 25 crianças, e era isso que eu pensava. Eu nunca imaginava que o projeto ia estender e a escola iria começar a crescer. Deus nos deu uma ordem para que nós pregássemos o Evangelho. Sobre qual versículo bíblico que Deus me deu? Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele for grande não se desviará dele. Nós trabalhamos em meio a muçulmanos, feiticeiros, animistas, que todos os dias inculcam na cabeça dos seus filhos aquelas regras islâmicas, daquela reza de colocar a cabeça no chão e ficar proferindo palavras que eles nem sabem o que é. Mas Deus nos deu uma ordem para nós mudarmos o futuro dessas crianças, e inculcar na cabeça deles um evangelho transformador, um Jesus que liberta. Assim que era a nossa escolinha. Está vendo isso? É palha, coberto de palha, porque nós não tínhamos como, não tínhamos verbas, não tínhamos recursos para construir uma grande escola. Só que a escola foi crescendo, os alunos foram chegando, a nossa casa já não tinha, só tínhamos o quarto e a cozinha que era nosso, a sala e o outro quartinho que tinha já era sala de aula. Foi quando então nós conseguimos, depois de muita oração, conseguimos esse terreno, que pagamos por ele 300 folhas de zinco. O dono do terreno, que era um rapaz que tinha, para um pouquinho nessa foto, tá? Que tinha recebido como herança, resolveu entregar esse terreno para que a escola pudesse ser construída.
porque havia uma necessidade. Meu esposo falou: então, muito bem, minha querida, nós temos um terreno que nós não tínhamos o dinheiro do Zinco para pagar para o homem. Nós tínhamos um sonho, nós tínhamos uma ordem, mas nós não tínhamos o dinheiro. E como é que faz daí? Como é que faz quando nós temos que fazer algo que Deus nos manda e os recursos não aparecem? Comecei a orar. Entrei numa madrugada em oração, chorando nos pés do Senhor, falando: Senhor, nós já temos o terreno, como é que nós vamos fazer agora para construir essa escola? Eu não tenho mais como ficar trabalhando com os meninos naquelas gemberens que nós chamamos, que são aquelas casinhas redondas, porque eu já não tinha mais espaço. A escola já tinha inchado muito, tinha crescido muito. Foi quando então o Espírito Santo falou para mim: faça os tijolos. E eu: como assim, Senhor? Deus falou de novo: faça os tijolos. Porque lá na cultura, as pessoas mesmo fabricam os tijolos das suas casas. Como? São chamados adubes, são os tijolos grandes. Falei: é bom, Senhor, não precisamos pagar para alguém fazer, porque tínhamos a terra, a água, que poderíamos amassar aquela lama e fazermos os tijolos. Então eu cheguei para o meu esposo e falei: escuta, quantos tijolos nós precisamos para construir uma escola assim, assim, assim? Confesso que eu quase caí de costas quando ele falou a quantidade. Ele falou 5.000 tijolos. Falei: tá bom. Se eu fizer os tijolos, você levanta as paredes para mim? Aí ele deu uma gargalhada e falou: sim, se você fizer os tijolos, eu levanto as paredes. Reuni um grupo de meninos que andavam sempre pela volta da casa e falei: nós temos uma tarefa, fazer 5.000 tijolos para a escola. Vocês topam? Eu nem sabia como é que fazia o tal do tijolo, né? Aí os meninos falaram: vamos fazer. Buscaram a tal da forma. Antes de eu entrar nos tijolos, eu quero falar sobre essa foto. Muitos não entendem o que é isso. Vocês entendem o que é essa foto aqui? Isso é o tronco de uma das árvores que nós tiramos no terreno para construir as salas de aula. Era uma árvore muito frondosa e nós não conseguíamos tirar a raiz dessa árvore. Quando a comunidade viu o pastor Américo se debatendo para tirar aquele tronco, foi vindo de um a um, foi se juntando, até que eles conseguiram cortar com os facões por baixo, e eles naquela hora estavam balançando esse tronco para conseguir tirar, porque sozinho eu e o Américo não conseguiríamos fazer. Mas nessa hora Deus levantou a própria comunidade em apoio para que a escola pudesse ser erguida naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. Você vai dar glória a Deus com mais força ainda. Glória a Deus. Mas deixa eu voltar por quê. Esses homens que estão ali trabalhando, limpando o terreno onde uma escola cristã ia ser construída, são todos muçulmanos. Lá está o Juninho dentro da cova, junto com os rapazes. Como é que nós fizemos o tijolo? A gente vai cavocando na areia. Ali eu estava tirando água de uma fonte. Sabe aquelas com balde assim que você vai puxando? Pois é, tinha que tirar a água assim, colocar dentro daqueles galões para levar no maior, onde aquele maior seria virado de uma só vez na lama, para que a gente pudesse então formar os tijolos. Fizemos 5.000 tijolos de barro. E ali começou o sonho. Os pais dos alunos, de novo, os muçulmanos, pais dos alunos, entraram na mata para cortar as palmeiras. Isso são palmeiras que são feitas, toda a parte de cima é feita com palmeira. Eles foram lá nos ajudando. Pode ir passando.
E ali então a escola começou a tomar forma. Quando estava nesse ponto, me veio uma grande preocupação. Eu falei: Senhor, até aqui a natureza nos deu tudo o que nós precisávamos. Porque até ali nós não tínhamos gastado dinheiro. Porque não tínhamos. Se tivesse, talvez ia pagar alguém para fazer. Mas não tinha. E lá em Guiné-Bissau nós temos uma peculiaridade. Nós temos 6 meses de chuva e nós temos 6 meses de seca. Esses tijolos de barro podem ser feitos assim porque é no tempo da seca. Não chove, não cai uma gota d'água do céu durante 6 meses. Só que quando estava nesse ponto aí, já estava pertinho das chuvas. E nós não tínhamos o dinheiro do zinco para cobrir. De novo fui chorar, né? Jesus, agora essa comunidade vai ficar zombando de mim. Eu fiz todos esses tijolos, Senhor. A gente sempre tem que dar uma choradinha pro Pai, né? Comecei a chorar e me lamentar. E naqueles dias eu tinha recebido na casa 3 missionários que foram aqui de Campinas. Foram conhecer, ouviram falar do trabalho. 3 mulheres foram lá. Elas ajudaram a fazer parte desses tijolos também. Quando eu estava fazendo os tijolos, Deus usou uma delas em profecia. Eu estava muito desanimada, muito cansada aquele dia. Eu estava sentada num daqueles tijolos e Deus usou ela em profecia e falou assim: você está achando que essa escola é tua, é? Por que você está tão preocupado? Deus falando comigo: eu vou usar pessoas dos 4 cantos desse globo para suprir essa escola. Mas Deus fala e às vezes a gente fica esquecendo, né? Fui orar e chorar e o Espírito Santo me lembrou: você não confia na promessa que Deus te deu, não? Eu pensei: Senhor, está chegando a chuva, né? A gente acha que Deus não sabe o tempo de dar bênção, né? Senhor, está chegando a chuva. Senhor, está chegando a chuva. E aonde que está o dinheiro? E não tinha dinheiro. Nós estávamos lá, faltava 15 dias para iniciar essa chuva. E nós não tínhamos visto ainda a luz no fim do túnel, como muitos falam, né? Porque às vezes a gente se detém e vê a luzinha no final do túnel e a gente esquece de olhar para cima e ver o grande refletor que está nos iluminando. Nós esquecemos aquele que nos ilumina verdadeiramente. Nos detemos a coisas pequenas. De repente liga um homem lá dos Estados Unidos, um paranaense que não sei nem como que foi direito que a gente conheceu ele, tinha o número do telefone e ligou para o meu marido e falou: Pastor Américo, o senhor está onde? Estou aqui na aldeia. É o seguinte, eu estou precisando falar com você. Você pode vir me buscar? Ah, meu irmão, não posso. Será que o irmão pode vir mais perto, que fica a 80 quilômetros da nossa casa? Nós não podíamos buscar ele, nós não tínhamos o dinheiro do combustível. O irmão, muito amável, falou: tudo bem, eu vou então no transporte público até aonde tem o transporte, depois você me pega lá, tudo bem? Tudo bem. Quando ele estava entrando na aldeia, que ele estava passando na frente da escola, ele falou: pare, pastor Américo, pare. Deus me trouxe aqui nessa aldeia por causa deste projeto. Glória a Deus, igreja! Naquela hora ele deu todo o dinheiro da primeira cobertura da parte da escola. E Deus não parou de agir, Deus não parou de fazer milagre. E nós continuamos. E lá já tem a parte de trás ainda, ó, tá vendo? Tem outra parte lá, porque depois o Senhor nos abençoou e nós conseguimos construir a outra parte da escola. Que tem uma coisa para dizer para vocês: já está pequeno. E tem uma coisa para dizer também: não paramos só nessa escola. Nós já estamos em 4 aldeias com a escola cristã Bairro de Noé. Os muçulmanos batem na nossa porta e perguntam: pastor, quando é que o senhor vai entrar na nossa aldeia? Quando é que o senhor vai colocar uma igreja na nossa aldeia? Quando é que os nossos filhos vão poder aprender esse evangelho? Porque eles têm visto a diferença, a transformação. Pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos servir a cada dia alimentação para essas crianças. Volta um pouquinho naquela foto lá. Essa foto foi tirada no mês de outubro
de 2012. Essa é a nossa escola, escola mãe, em Iberê. Nós temos hoje nessa escola matriculados 293 alunos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de Deus, aleluia. É maravilhoso. Em setembro, quando nós estávamos programando o novo ano letivo, eu tive uma notícia muito, muito triste, que eu entendo, até porque nós temos as nossas limitações. Essa escola, queridos, nós não temos pessoas que mantêm essa escola. Essa escola ela anda por fé. Nós temos um custo para pagar esses professores. A nossa igreja de Paranaguá nos dá o nosso salário, que é de R$2.000, para nossa manutenção como família. Desses R$2.000, nós gastamos cerca de R$300 ou R$400 como família, e o resto tem que entrar na obra para que possa crescer. Quando eu falei para o meu esposo que eu precisava de mais professores, porque o crescimento, você nunca quer voltar atrás, né? Você sempre quer ir crescendo mais, crescendo mais. Nós estamos em Iberê de pré-escolar 7º ano, porque cada ano nós vamos indo com os alunos. Quando eu muito animada cheguei e falei para ele, esse ano 400 alunos na escola, tantos professores, não sei o quê. Ele me perguntou, como é que nós vamos pagar esses professores? Tem que reduzir. Não dá para nós termos 400 alunos na escola. Nós não temos dinheiro para pagar esses professores. O nosso salário que vem para nós já está todo comprometido. E eu tive que deixar mais de 100 alunos sem estudar nesse ano, por falta de dinheiro. Sabe quanto custa um professor? $100. $100 é o custo de um professor. Sabe quanto custa para nós cada criança dessa no ano letivo da escola? R$100 um ano letivo, para que uma dessas crianças possa ter o direito de entrar na escola. Os pais vindo desesperados, o meu filho ficou sem vaga, o meu filho ficou sem vaga. Naquela hora eu confesso, irmãos, eu entrei na concha, viu? Eu entrei na concha e falei, Senhor, eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito porque o Senhor me deu uma ordem, que era para pregar o Evangelho. Essas crianças, cada dia elas têm um culto na escola. Elas oram na hora que chegam, elas ouvem uma mensagem bíblica, elas cantam louvores ao Senhor, elas oram para comer, elas oram para ir embora. As 3 orações de Daniel no dia, essas crianças fazem. E o diabo não pode ficar feliz, né? Só que eu louvo o Senhor, porque quando as nossas forças se acabam, é Ele que nos renova. É Ele que nos renova. Conseguimos 1 ou 2 professores voluntários também, de alunos que estão na escola de obreiros, que entraram e me ajudaram com algumas turmas. E hoje temos 293 que estão sendo abençoados. Mas eu creio que no ano que vem isso vai ser diferente. Nós temos um total de quase 500 alunos, porque nós estamos em outras aldeias também. Mas eu creio que no ano que vem nós vamos ter pelo menos 800 alunos matriculados nessa escola. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aldeia de Cafal, quando o Senhor nos mandou começar a escola nessa aldeia, nós tínhamos a pequena igreja só. Nós começamos com as crianças usando o banco da igreja para escrever e levava um banquinho menor para sentar. E assim a escola foi indo, e nessa aldeia já foi diferente. Nessa aldeia a comunidade se levantou e fez os tijolos. A escola entrou a comunidade entrou na mata e tirou os signos. Antes de tempo de chuva,
Deus levantou uma pessoa que falou: está aqui o dinheiro para cobrir essa escola. Não tivemos um trabalho de parto tão doloroso e tão difícil. Mas o Senhor tem nos abençoado. As crianças agora já vão também. Estamos em construção do nosso refeitório nessa escola. Porque assim que nós fazíamos para que eles pudessem se alimentar, colocávamos os bancos, eles sentavam para que pudessem se alimentar. E essa escola tem uma peculiaridade muito tremenda. Nós estamos com quase 150 alunos nessa escola e todos eles são crentes. Lembrando aqui. Vocês sabem quem foi que cobriu essa escola aí? Quem foi, pastor Edilson? Igreja de Limeira. A igreja de Limeira que mandou oferta para cobrir essa escola. Glória a Deus. E hoje a escola está já, os meninos não têm que usar o banco da igreja para escrever, nós já conseguimos comprar devidamente as carteiras e as crianças estão estudando. E com a conversão dessas crianças e dos jovens nessa aldeia, sabe o que aconteceu? Acabou-se o uso da feitiçaria entre os jovens. Acabou-se o uso da feitiçaria em cima das crianças. Aleluia. Aqui já é a escola de Cabudu. Acho que foi uma, né? Volta uma para ver. É. A escolinha de Cabudu, que é onde nós temos outra igreja. Aqui é a turminha do pré-escolar. Esse ano nós estamos com pré-escolar de primeira. Em Cafal, que é a escola anterior, ali nós temos de pré a terceiro ano. Porque nós vamos indo cada ano conforme as crianças vão crescendo de acordo com o ano letivo. Ainda esse ano a escola de Cabudu está assim. As crianças usam o banco ainda para poder escrever. Nós não temos uma escola ainda construída. É um projeto para o próximo tempo de seco agora, que nós vamos entrar em janeiro do ano que vem. É uma preparação que nós queremos estar construindo a escola de Cabudu. Pode passar. E aqui as nossas igrejas. Esse ano entramos em mais uma aldeia que se chama Ponta Cabidu, que é a última que eu coloquei aqui. Estamos agora em 13, eu mudei lá em cima, porque esse era do ano passado, né? Essa última aldeia nós entramos tem cerca de 4 meses que entramos nessa aldeia, onde era uma comunidade animista, ou seja, feiticeiros. Nós conseguimos entrar lá a convite deles e o evangelho está tendo um efeito maravilhoso sobre a igreja. Pode ir passando, vai aparecer algumas igrejas. Algumas já estão assim construídas, outras ainda estão cobertas de palha. Temos ainda que construir. Essa é a nossa igreja ainda na ponta dos professores, como nós chamamos. Ela está assim ainda, não tivemos condições de construir a igreja. Mas é uma igreja. É uma igreja. É crentes de verdade que estão lá adorando e louvando o nome do Senhor. Para um pouquinho aí. Porque o que faz diferença, queridos, não é um templo grande, cheio de pomposidade. O que faz a diferença é o coração quebrantado. E isso esses irmãos têm. Eu mandei parar nessa aqui porque essa igrejinha aqui está com os dias contados. Por quê? Porque quando eu saí agora, os irmãos já tiraram. Essa é Calaque. Os irmãos já tiraram os blocos lá, os bubis. E a igreja vai ser, acho que foi no sábado. Hoje é sábado. Hoje eles estão lá estiveram lá fazendo o alicerce dessa igreja. Já não vai mais ser de palha. Tudo pela fé, hein, irmãos? Pergunta se temos o dinheiro no 5. Ainda não. Mas nós vamos ter, em nome de Jesus. Pode passar. Corações quebrantados e contritos na presença do Senhor. Primeiro congresso aquele ali. Essa é a igreja de Cadiquiá. Quero que vocês olhem bem. Uma igreja pequena, super lotada.
Há uns anos atrás nós tivemos, eu imagino, a nossa maior perseguição, não foi, Jesus? Acho que foi, né? Acho que uma das maiores batalhas espirituais que nós tivemos foi dentro dessa igreja. A igreja estava assim, eu fiz questão de pegar essa foto, porque a igreja estava assim no dia em que nós tivemos o conflito com os feiticeiros. Lá eles têm um ritual que eles chamam de Cancurã. O que é o Cancurã? O Cancurã é uma pessoa completamente possessa, vestida de trapos vermelhos, que tem 2 facões muito afiados na mão. E ele vai batendo aqueles facões. Geralmente quando eles vão tirar o Cancurã, como eles falam que eles vão colocar o Cancurã para andar, porque é um trabalho de ritual satanista mesmo. Eles fazem esse ritual, eles avisam com antecedência. Por quê? Porque este Cancurã tem autoridade para decapitar qualquer pessoa que estiver próxima a ele, passar perto dele, ou seja, olhar para ele. Quando tem esses trabalhos de Cancurã, como nós não queremos problemas com eles, quando a gente fica sabendo alguma coisa, nós ficamos no nosso canto e deixamos eles para lá, ficamos orando, repreendendo o poder das trevas, mas a gente não entra em confronto, porque não é sábio da nossa parte entrar em confronto. Nessa igreja, os jovens que começaram a se converter foram levados em praça pública, que é uma pracinha perto dessa igreja, e foram açoitados. Sabe os açoites que Paulo e Silas sofreram? Foi um pouco parecido com o que eles sofreram, para que eles negassem Jesus. Só que os 2 primeiros que foram açoitados, que ficaram muito machucados, que até hoje eles têm as marcas ainda, eles falaram: nós não vamos negar Jesus, vocês podem nos matar, que nós não vamos voltar atrás. E com isso muitos jovens começaram a converter, e a igreja estava assim lotada. Como era o costume nosso e ainda é até hoje, nós passamos com o transporte pelas aldeias que estão perto, porque essa aldeia não é em Iberém, onde nós moramos, se chama Cadiquiaba, fica a 18 quilômetros da nossa aldeia. Então nesse trajeto de 18 quilômetros nós vamos indo, pegando os irmãos e tal, né, aquela coisa. Naquele dia nós estávamos com cerca de 20 adolescentes e jovens e crianças conosco no carro. Nós tínhamos o carro e uma carreta, uma carretinha que nós engatávamos atrás do carro e ia para a igreja, as crianças subindo na carretinha e outros dentro e outros fora, e assim nós chegávamos na igreja. Naquele dia nós estávamos lá, a igreja lotada, culto normal, começou o louvor e nós lá no culto e a igreja cheia, uma bênção. De repente alguém gritou: o Cancurã está vindo. Na hora, um dos irmãos mais velhos da igreja levantou e falou: senta, 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 senta. Porque ele fazia parte do comitê de organização das coisas da aldeia. E ele falou: o Cancurã não vai sair hoje não. Sentem, podem sentar. Todo mundo voltou e sentou e o louvor continuou. Quando deu mais uns 2 minutos, se ouviu o Cancurã vindo. Por quê? Porque vem esse demônio na frente, essa pessoa completamente endemoniada, batendo aqueles facões, e os feiticeiros, que naquele dia eram mais de 50, andam atrás, louvando aquele demônio. Quando se escutou o barulho, e eles sabem que o Cancurã, se encontrar alguém, ele vai matar. Isso todo mundo na Guiné sabe disso. O que aconteceu naquela hora? Quando gritaram: o Cancurã está vindo, esse povo se alvoroçou. Quem morava ali por perto, né, levantou e saiu correndo na direção oposta, entrou pelas casas, foram se esconder. E nós que éramos de fora, primeiro eu e o Américo fomos sem reação. Vamos fugir do demônio? Vamos fugir coisa nenhuma. Um dos irmãos dos obreiros que estavam conosco dentro da igreja foi e fechou a porta da igreja. E o nosso sistema de luz de painelzinho solar na igreja ficou com a luz acesa. E mesmo no mundo material, o diabo não gosta de luz. Ele quer trevas, ele quer tudo escuro. Nós fechamos as portas da igreja, nós estávamos mais ou menos em 25 pessoas dentro da igreja. E aqueles homens com aquele demônio vieram e eles gritavam: hoje nós vamos matar esse pastor e essa missionária, porque se eles não morrerem, o nosso uso vai morrer.
que eram as feitiçarias, tudo aquilo que eu falei, que os jovens estavam se negando em participar. E começaram a gritar, começaram a quebrar aquelas pequenas janelinhas, tá vendo que são uns furinhos assim? Começaram a quebrar as janelas da igreja e as nossas portas de contraplacado. E na hora, ninguém ficou apavorado quem estava dentro da igreja. Foi uma coisa muito linda que Deus fez. A única coisa que nós fizemos, trouxemos as crianças e os adolescentes para cima do púlpito, aonde não tinham janelas, não tinha como eles serem atingidos, porque eles jogavam pau, pedra. Eles estavam realmente determinados que eles iriam nos matar. E aquele alvoroço na volta da igreja, e vão matar e não vão matar. E eu coloquei o Américo tentando resolver as coisas, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu coloquei os adolescentes e as crianças aqui para o lado do culto, falei, vamos orar. E aquelas crianças naquela oração fervorosa, e orando, e como eles rebentaram aqueles buracos lá da janela, eles colocavam a cabeça para dentro. Quando eles colocavam a cabeça, era a mesma coisa que eles levassem um soco, eles caíam de volta. Eles não conseguiam ficar olhando a gente. Glória a Deus, aleluia. Eles jogaram muito pau, muita pedra, mas nenhum nos acertou. E eles naquele enrosco todo lá do lado de fora, e foi-se 2 horas deste tormento. Mata, não mata, entramos, não entramos. E assim eles ficaram. 2 horas de tempo na volta da igreja. Nós não. E orando, e orando, e orando. O Juninho na época com 3 anos e meio, grudado em mim aqui com os olhos desse tamanho, tentando entender, mamãe, nós vamos morrer ou não vamos? Tentando entender o que estava acontecendo, mas sem derramar uma lágrima. Ele só ficava olhando, né? As crianças todas calmas, esperando que nós a definíssemos. Oramos, 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 oramos. Quando tinha passado lá, parece 1h30, e eles não iam embora, não. E esse demônio, ele bate o facão muito bem batido, viu? É aquele barulho, aquele tim, tim, tim do facão. Eu não sei porque Deus não me permitiu ouvir, queridos. É uma coisa tremenda, Deus. Eu não ouvi o barulho do facão. Sabe por quê? Porque Deus conhece as nossas limitações. Talvez se eu ouvisse, eu iria temer e a minha fé seria abalada. Mas Deus não me permitiu ouvir. E naquela hora que estava assim, mais ou menos 1h30, que nós já tínhamos orado, Deus colocou um louvor no meu coração. Um louvor. E eu comecei, eu com meu louvorzinho lá, não canto nada, né? Naquela hora estava eu lá louvando, porque eu não canto mesmo, mas louvar eu louvo. Aleluia. Comecei a louvar, 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 louvar. E aquilo foi invadindo a minha alma e eu comecei a louvar cada vez mais forte, cada vez mais forte. De repente eu vi o Américo abrindo a porta. Eu nem percebi o que estava acontecendo. Quando eu comecei a louvar, eles começaram a recuar. Eles foram recuando um a um. Foram recuando, foram recuando. E ficou apenas aquele louvor que invadia aquela igreja. Deus não permite que nem um único fio do nosso cabelo caia, se não for da vontade de Deus. A hora que todo mundo saiu, foi embora, nós pegamos toda aquela criançada, aqueles jovens, e colocamos dentro do carro. Como que coube, não sei. Eram 22 pessoas dentro de um jipe. Coube todo mundo lá dentro. Porque nós ficamos apreensivos de colocar alguém na carreta do lado de fora e alguém machucar uma daquelas crianças. Vamos embora para casa. Fomos embora para casa, chegamos em casa, nós ligamos para o nosso pastor e falamos, olha, passamos por isso, isso e isso. Nós estamos sempre 3 horas à frente do que aqui no Brasil. Então, naquela hora, a igreja estava reunida em culto. Estava reunida. O pastor levantou um grande clamor e tinha um irmão de São Paulo, não sei de onde, que estava em visita lá no Paraná. E esse irmão teve uma visão. E descreveu exatamente essa igrejinha. E o nosso pastor tinha estado lá uns meses antes, sabia que era a igreja. Falou assim, não se preocupa não, pastor, porque com eles ninguém mexe. Mas por quê? Porque assim, Deus me deu uma visão de que tinha um anjo sentado em cima da igreja. E este anjo tinha 2 espadas na mão. Aleluia! Enquanto o demônio batia os facãozinhos dele lá, ó,
o anjo bradava com aquelas espadas e falava: Deus me toca! Foi falado muitas coisas que agora não vão mais poder fazer culto nessa igreja, essa igreja vai ser fechada, e um monte de conversa, e a luta se estendeu muito mais ainda depois. Mas o resumo é que nós não abandonamos essa igreja. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós temos 180 crianças matriculadas na escola dominical dessa igreja. Deus nos permite passar nas provas. Ele permite. Mas Ele sempre permite que nós sejamos vencedores. A igrejinha ainda lá de Cadiz. Muitos pontos de pregação ainda são assim, embaixo das árvores, na sombra. Mas nós temos muita fé, muita coragem. Esse menino é o Bitan, foi o primeiro que foi açoitado lá em Cadiquiala. Foi o primeiro a dizer: podem me matar, mas que eu não largue esse Jesus, eu não largo. Aqui era a igrejinha lá em Cadiquimaila, que muitos irmãos também se reúnem nessa igreja, que hoje, para a honra e glória do Senhor, não é mais de palha, já está assim, coberta. Ainda falta fazer reboco, cimentação, como a gente fala, porque é tudo no cimento mesmo, mas louvamos a Deus. Aí, mais uma das nossas igrejas também, e nós temos igrejas sempre abençoadas, porque o Espírito Santo do Senhor tem trabalhado conosco nesse lugar. Essa igreja é Cambeque. Já não é mais assim. Eu coloquei essa foto tua, Deus, né? Porque assim que se iniciou. Essa aldeia tem uma história muito interessante. Uma aldeia muito pequena, na época 100% muçulmana, que foi lá na nossa casa, bateu na porta, falou: pastor, o rei deles foi lá e falou: pastor, eu quero a sua igreja lá na minha aldeia. Não, mas o pai falou: mas nós não temos como agora. Eu sei, pastor, não sei como que o senhor vai fazer. O amigo falou, né? O nome do rei é amigo. O amigo falou: eu não sei como é que você vai fazer não, pastor, mas eu quero a sua igreja na minha aldeia. E nós começamos assim. Na visita que a Thaís teve lá, nesse dia que ela foi, que ele ofereceu os 2 abacaxis. Isso mesmo, banana. Pediu para o Américo, fez uma reunião lá e pediu para nós fazer. Isso mesmo. Foi nesse dia. Isso mesmo. Ele levou os presentes reais. Levou os presentes reais para a pastora Thaís, esse rei, que foi 2 abacaxi, um caixa enorme de banana, né? Mas assim, sempre eles têm nos tratado muito bem nesse lugar, e as nossas visitas também. E chegou a hora que tinha que construir. E ele foi lá: pastor, você vai ficar nessa coisinha de palha? Eu quero uma igreja, pastor. Querido, nós não temos quem possa ir lá fazer esses tijolos. Não tem problema não, pastor. Eu com meus irmãos lá, nós vamos fazer os tijolos. E daí foi onde começou. Na época, pode passar? Começamos então a construir a igreja. E na época nós tínhamos nosso grande cometa, pastor Ricardo. Eu falo que ele é um cometa, porque ele iluminou tremendamente. E em Belém, Cambeque, foi com esses irmãos que ele fez os tijolos. Por estar envolvido nesta obra, em 3 meses ele falou o dialeto crioulo, porque estava com o povo, já pregava no crioulo. Foi uma bênção ter o pastor Ricardo lá. As mulheres se reuniam para tirar água da fonte. Está vendo como Jesus é bom, irmãos? Já não era mais eu que precisava tirar água da fonte. Já tinha gente trabalhando fazendo isso, né? E assim, pastor Américo foi lá junto com os outros irmãos e a própria comunidade. Lá em cima estava o próprio rei ajudando a alinhar as tesouras, né, para cobrir a igrejinha. E nessa igrejinha, que hoje já está terminada, nós iniciamos neste ano o pré-escolar da Escola Cristã Barca de Noé. Temos 23 menininhos, 23 crianças matriculadas na escola. E a bênção, pastor Adilson, todas elas servem ao Senhor Jesus. Mudando eternidades. A escolinha está assim. O professor sai todo dia de Belém para ir
ele dar aula lá, são 8 quilômetros que ele vai fazer na bicicleta, 8 para ir, 8 para voltar, mas está lá firme, não tem desistido do trabalho dele. E ele é um dos voluntários que o Senhor levantou para que a escola cristã pudesse ir à frente. Ali foi o passo de fé que nós tínhamos conversado com os irmãos quando estivemos aqui da última vez, que é a pedra fundamental da nossa igreja sede. Olhe passando. Colocamos aquela pedra lá por fé. Não tínhamos um centavo no bolso. Mas quando a gente dá o primeiro passo, Deus faz o resto. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. E a igreja foi tomando forma. Foi tomando forma, Deus foi levantando pessoas, as ofertas foram chegando, e a gente foi indo. Essa aí já não é no barro, já é toda ela no bloco de cimento, porque para o Senhor a gente faz o melhor, né? A casa do Senhor, a minha casa é feita de barro, mas a casa do Senhor, a nossa igreja sede, é feita toda em bloco de cimento. E aí fomos indo, Deus foi abençoando e a igreja foi tomando forma. E quando o pastor Adilson esteve lá no finalzinho de novembro, nós fizemos a pré-inauguração. Vamos chamar aquilo de pré-inauguração, né? Bonito, né? Terceiro congresso de jovens, e nós estávamos fazendo a pré-inauguração da igreja. Não tinha nada dentro. Ali, ó, Deus levantou uma equipe. Queridos, ouve isso, ó. Deus levantou uma equipe de pessoas que saiu de Santa Catarina, voluntários que queriam ajudar na obra lá. Foram lá por 15 dias. Oh, glória! Deus levou irmãos que sabiam assentar o piso. Lá eles falam mosaico. Assentar o piso, ali já é a parte do púlpito. Ali também as pedras, que é um piso de pedra que foi do container que foi enviado, que nós recebemos. E a igreja hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, já está prestes a ser inaugurada. Falta ainda alguns detalhes, mas eu creio que ainda até o final de abril nós vamos inaugurar essa igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui é uma foto do terceiro congresso de jovens, a pastora Adilson esteve lá. São os nossos jovens de Iberê que estão ali na foto. E, por incrível que pareça, Adilson, quantas pessoas congregam dentro dessa igreja? 700 pessoas dentro da igreja, mais 150 fora. Oh, glória a Deus, igreja! Nós fizemos um convite especial naquele dia. E todos os velhos da comunidade muçulmana foi lá para prestigiar o evento. Volta. Culto transmitido pela única rádio comunitária naquele lugar. 50 mil pessoas escutando o programa do culto dentro da igreja. Estamos chique, né? Glória a Deus, né? Só Deus, cara! E sabe o que mais interessante? Esses velhos anciões que estavam lá ouvindo o pastor Adilson pregar, quando nos vem e perguntam: ei, quando é que o pastor Adilson volta? Nós queremos que ele pregue mais a palavra de Deus. Eita, Jesus desenfadado esse nosso aí, pastor Adilson. Glória a Deus. Temos também a nossa escola de obreiro, que esse ano cresceu bastante. Pode passar a foto? Cresceu bastante. Começou com 2, 3 pessoas e foi indo. E os jovens foram pedindo para entrar e a gente foi selecionando. E hoje nós estamos com um grande grupo que entrou nesse outubro para a escola de obreiros. Estamos com quase 30 jovens estudando a palavra de Deus, aprendendo teologia para que possam ser enviados para outras aldeias. Ali o pastor Adilson também ministrando para eles na manhã, nas aulas. E com isso também tivemos a consagração dos nossos primeiros presbíteros, que foi o Francisco, pode passar, o Panqueia e o Luiz Idrissa. No dia da consagração deles, separação deles, tem sido fiel. O Francisco, ele foi enviado para Cabo Duro, existia apenas uma congregação, hoje já são 4. É um trabalhador fiel. O Panqueia também, que cuida da escola de Cafal, ele que está na coordenação lá dessa igreja que eu falei que hoje foi alinhado lá para fazer o alicerce. E o Idrissa, que é um jovem que o Senhor tem dado muitas experiências a ele e tem ensinado ele. Eu creio que ele vai ser um grande evangelista, porque ele já tem se mostrado que ele é
muito mais ainda. Programa de rádio que neste ano vai completar 9 anos de programa de rádio, sem interrupções, toda semana, programa Momento Evangélico pela Rádio Lamparã, que o Senhor, por misericórdia, tem nos dado condições de fazer com que a palavra dele seja ouvida por mais de 50 mil pessoas. Porque num lugar onde não existe televisão, onde não existe outras rádios, todas as pessoas, não é justo? Você passa na frente das casas, eles estão lá com o rádio, ouvindo a programação. É incrível. E Jesus vai sendo pregado. O rádio a pilha, né? É importante dizer isso. Lá no desertinho, então ele tem aquele radinho a pilha. Radinho a pilha, todo mundo ouvindo. E o resultado são os batismos, né? Muitas pessoas que se renderam aos pés do Senhor. Essa foto é o Francisco batizando a mãe dele. O Francisco, eu não falei para vocês, mas o Francisco, ele era um feiticeiro. Ele fazia os trabalhos de magia entre os jovens. Ele era o cabeça da magia entre os jovens. E ele se converteu, foi excluído da sociedade em que ele vivia. A família excluiu ele. E com muita luta, muita oração, muito custo, a mãe dele converteu. E ele foi consagrado ao presbitério de manhã. E de tarde ele teve a honra de batizar a mãe dele. Essa é a minha querida tia Umbuessa. Essa mulher é muito especial. Essa era uma feiticeira também, trabalhou muitos anos a serviço de Satanás. Mas ela sabia que Deus tinha algo muito melhor para ela. Eu nunca consegui falar com ela diretamente. Eu sempre precisei de um intérprete, porque ela só falava a língua balanta. E a única coisa que eu falava era: oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que está o corpo da família e tal, né? Não conseguia me aprofundar com ela. O ensino que ela teve, eu costumo dizer que foi o próprio Espírito Santo que ensinou para ela. Aleluia. Porque o que essa mulher falou no dia que ela entrou, que ela teve que ser carregada no colo para poder descer as águas do batismo. Porque ela queria muito se batizar. Ela falou: olha, eu trabalhei muitos anos para Satanás, mas eu quero ser limpa. Quando ela se batizou, ela, através do intérprete, ela falou que ela tinha umas palavras para dizer. Falei: fala, pode falar. Nós chamávamos ela de mamã. Mamã, fala. Ela falou assim: se vocês pudessem ver o meu coração como Deus está vendo agora, seria como um lençol muito branco estendido no sol. Você já viu um lençol bem branquinho no sol? Ele dá uns reflexos, né, da branqueira dele. Porque o sangue do meu Jesus me lavou de todos os meus pecados. O Senhor recolheu já na mão Umbuessa, ela já jaz do Senhor. E os últimos momentos dela, eu pude estar com ela, pude estar perto dela. Eu e o pastor estávamos com ela na hora em que o Senhor a recolheu. E foi o ar mais doce naquele rosto, quando o Senhor veio buscar. Então eu louvo a Deus, porque essa eu sei que nós vamos ter um papo muito bom com ela na eternidade. Aleluia. Lembra quando nós estávamos aqui, que nós estávamos falando sobre o container? Quem lembra disso? Estávamos arrecadando algumas coisas e tal. Então, o container chegou lá em Iberém. Volta um pouquinho, olha o tamanho da carreta. Adilson, se esse povo entendesse o que é essa estrada para chegar lá, né? Não, isso aqui é um milagre, esse caminhão ter chegado lá. Porque não tem estrada, são trilhas. Teve uma hora no meio da mata, porque você passa por meio da mata fechada. E enroscou um cipó, quase que arranca o container de cima da carreta. Foi um negócio assim complicado. Ele mexeu, ele moveu o container. A árvore despencou e caiu por cima. Foi uma prova, mas o motorista era muito bom e guiado por Deus, então conseguiu chegar na madeira. E essa moto foi uma doação que saiu daqui de São Paulo. E tem sido uma grande bênção na obra. Nós temos evangelizado, tem facilitado muito o meu trabalho, principalmente, porque eu preciso ir visitar as outras escolas. O meio mais rápido, mais fácil de chegar é com a moto. Eu costumo dizer para a América: essa é a minha. Onde você vai com a minha moto? Por quê? Porque eu peguei ela como posse dessa bênção para trabalhar na escola. Aleluia. E tem trabalhado, tem ido para o evangelismo também. Irmãos doaram bicicletas. Esse container foi abarrotado. Chegou lá, estufadérrimo. Foi o piso da igreja, foi várias coisas, muitas bênçãos. Bitorneira, muita coisa que foi mandada nesse container. Então, assim, ó,
Olha como é que é lá, ó. Aquela casinha de baixo lá é minha. Essa janela verde é um kitnet, onde tem hoje uma missionária solteira que mora nele. E assim é a nossa vida lá, muito simples. Se queremos luz, temos que ligar o nosso gerador. Quando falta água, tem que ligar o gerador para puxar a bomba, para puxar a água lá, para nós ter água. Mas é assim que nós vivemos. O nosso dia a dia, muitas vezes temos que ir pescar, literalmente, porque não temos a mistura. Temos hoje na escola de obreiro mais de 30, no qual tomam café da manhã, almoço e jantam conosco todos os dias. Fora as crianças da escola, que hoje, como eu falei para vocês, 293 crianças matriculadas na escola de Belém. Então, é muito trabalho, mas nós sabemos que um olhar de uma criança dessa, pedindo por ajuda, não tem preço, gente. Você poder estender a mão e dizer, olha, não tem importância não se nós comemos com a mão junto com eles, porque para eles é uma tremenda uma falta de educação, você ser chamado para comer e você negar. Não é isso, Adilson? Adilson está isso. Os pastores já comeram muito com a mão quando foram lá, né? E eles vêm na maior alegria trazer a tigelinha deles com arroz para que a gente possa se alimentar junto com eles. Muitas crianças sofridas, muitas crianças precisando ainda de ajuda, precisando da escola. Muitas crianças que muitas vezes andam nus, não porque querem, porque não tem roupa. Muitas crianças que gostariam de ter um futuro diferente. Os próprios pais nos olham falando, ei, o que vocês vão nos ajudar? Porque eles olham para a gente e pensam que nós temos a solução para tudo. E nós temos a solução para tudo. E essa solução se chama Jesus Cristo. E nós vamos crescendo a cada dia, amando essas crianças, que muitas vezes são fedorentas sim, que muitas vezes não tem nenhuma esperança no coração, mas que nós sabemos que com um simples ato de amor nós podemos mudar a eternidade dessas crianças. A equipe que esteve lá furou fonte. Nós conseguimos furar uma fonte em Cafal, para a escola de Cafal. Já furamos uma em Cabudu, perto onde queremos fazer a escola. Foram 2 fontes que foram furadas. Ali é a maior alegria das crianças, tomando banho com água em abundância, porque para eles é a maior alegria, né? E aqui, pastora Adilson, eu peguei essa foto em especial para você, em tua homenagem. Esse caminhão foi um presente de um ímpio, amigo nosso que não é convertido, que mora na Holanda, que nos chamou até lá para doar esse caminhão. Por que um homem desse doou um caminhão? Porque lembra que eu falei que nós íamos para o culto com o quê? Com o carro e uma carretinha, né? A carretinha ficou pequena. Deus nos deu um pequeno caminhãozinho. O caminhãozinho ficou pequeno, já não cabia todos os irmãos para ir para a igreja. Aí Deus usa um ímpio e fala, ei, vem aqui, quero te dar um caminhão. Só que é o seguinte, falou para mim, eu quero ir com você por terra levar o caminhão na Guiné-Bissau. Fizeram a aventura, saíram da Holanda com esse caminhão, passaram por França, eu nem sei mais o itinerário que foi. Isso, ali na África foi isso, né? Mas antes, nem lembro mais pela Europa. Fizeram um itinerário, passaram por vários lugares com esse caminhão. E o pastor Adilson teve o privilégio de vir com os irmãos dentro do caminhão. Está pensando que a gente dá moleza para ele quando ele vai lá? Não moleza não. O pastor veio atrás do caminhão, junto com os irmãos. E ali, mais um culto realizado naquela igreja que eu contei para vocês. Aonde os feiticeiros se levantaram, falaram que iriam matar, que iriam fazer, que iriam acontecer. Mas aqui estou eu para contar para os irmãos que quando Deus está no propósito, o diabo pode se andar, pode tentar, pode fazer, pode até derrubar a gente, né, pastor Thaís? Mas ele não cala a nossa boca. Ele não tem o direito de calar a pregação de um justo que quer mudar a eternidade de vidas. Sabe o que eu falei do tombo? Ontem eu estava saindo aqui da igreja. Foi uma bênção, né, pastor? Oficialmente abrimos esse congresso porque Deus tem mistério com essa igreja. Deus tem mistério com cada um de vocês que chegou até aqui. Ontem nós demos oficialmente a abertura nesse congresso e acabou, foi uma bênção. O diabo tentou fazer algumas coisas, mas foi envergonhado em nome de Jesus. E na saída aqui na
Eu sei que meu pé caiu dentro de um pequeno buraquinho que tinha ali na frente. Eu senti as ligaduras do meu tornozelo se rebentando. Foi com esse pé aqui, ó. Eu senti o meu pé virando. Quando eu senti que ia realmente dar um grande problema, eu me joguei. Estou com o joelho todo esfolado, mas estou aqui para pegar a palavra do Senhor, para falar para vocês que Deus, quando nos escolhe, Ele não permite que nós sejamos envergonhados. O diabo não pode nos calar, queridos. Ele não tem autoridade para isso. Quando nós estivemos aqui da última vez, foi quando eu vos conheci, alguns de vocês, nós estávamos num grande problema. Não foi uma viagem programada. Nós viemos porque o nosso filho estava com uma mancha no cérebro. E viemos para o Brasil para tentar descobrir o que era aquela mancha. Ele convulsionou dentro da sala de aula. Simplesmente começou a convulsionar. Só que a convulsão dele era uma convulsão localizada. Era só no lado esquerdo do corpo dele. Todos os músculos foram atrofiando, inclusive o coração dele, que começou a parar. Eu acho que foi a cena mais difícil da minha vida, foi aquela. Com meu filho nos braços, sem ter socorro. E não tem, nós estamos no meio do mato, nós moramos numa aldeia 300 quilômetros da capital, aonde quando as pessoas têm alguma coisa, eles vão buscar socorro na casa dos brancos. E o branco busca socorro aonde? O menino parando, porque ele foi convulsionando, ele foi parando. Louvado seja Deus que tinha uma enfermeira um pouquinho experiente que estava lá na aldeia e nos ajudou também. Quando colocamos ele naquela maca, uma maca um pouco baixa, e eu vi ele todo, ele estava desmaiado já naquela hora, ele estava parando mesmo. Eu dobrei meu joelho e falei assim: Senhor, o Senhor me deu esse menino, ele é teu. Se o Senhor achar que é a hora de levar ele, pode levar, Senhor. Agora, se ele ficar, Senhor, deixa ele sem nenhuma sequela. Naquela hora o Américo falou para mim assim: corre em casa, pega todos os nossos documentos, arruma algumas coisas que nós estamos indo para a missão. Eu saí daquele postinho de saúde lá, sem saber se meu filho ia viver ou não. Mas falando com Deus: Deus, o Senhor é Deus de milagre. E eu creio, Senhor, que assim como o Senhor fez muitos milagres já, o Senhor vai fazer mais esse. Quando cheguei de volta no hospitalzinho, ele já estava voltando a si, depois de com adrenalina, diazepam que foi injetado nele, ele estava voltando a si, só que ele não mexia o braço esquerdo. Falando com muita dificuldade, não mexia o braço esquerdo. E eu só lembrando: Senhor, ele é teu. Mas se o Senhor deixar ele, o Senhor vai deixar ele sem nenhuma sequela. Colocamos ele no carro e para a capital. 300 quilômetros, em estrada muito ruim. Nós fizemos, não sei como, em 3 horas, porque essa viagem é pelo menos 4 horas e meia, 5 horas. Fizemos em 3 horas. Quando chegamos com ele dentro do hospital, ele ainda não conseguia mexer o braço. Nós ficamos orando, internaram ele lá. A pediatra que recebeu ele falou: olha, tem que ir para Senegal fazer a ressonância, não pode ficar assim, tem que fazer uma tomografia, nós temos que saber o porquê que deu isso e tal. Porque em missão não tem o mínimo. Você acha um raio-x e uma ecografia, mais do que isso não tem. Fomos para o Senegal, então descobrimos que ele estava com uma mancha na parte de trás do cérebro dele. Foi feito alguns exames de sangue que foi enviado para fazer na França, para saber se era a cistocercose, que é aquele bicho da carne do corpo. Não era. Aquele médico então falou assim: olha, vão para o Brasil ou vão para a Europa, porque eu não sei o que é isso. Eu não sei, eu nunca vi nada parecido com isso. Isso pode ser um câncer, eu não sei, vão procurar saber o que é. Então viemos às pressas para o Brasil. Chegamos aqui em Arujá, fomos muito bem recebidos pelo pastor Adilson, que nos encaminhou também aos queridos pastores da Brasil para Cristo, que nos atenderam prontamente. O pastor Campos, que nos ajudou, conseguiu um amigo dele que é neurologista, e então fomos fazer mais um novo exame. Aquela mancha que estava grandinha, vamos dizer, tinha diminuído
regressado um pouco. Mas não se sabia até então o que era. Foram feitos novos exames, até então não se sabia o que era, não se sabia o que era. E nós ficamos com o coração tranquilo, porque, bom, diminuiu, né? Estava grande, diminuiu. Tivemos esse tempo com os irmãos. Uma semana antes de ir embora, nós tínhamos então que repetir para saber como estava. E para o nosso susto, a mancha estava maior do que a primeira vez que tinha sido feito o exame. Ele estava tomando os medicamentos, então ele não teve nenhuma convulsão, não teve nada, mas a mancha estava ainda maior. Fizeram uma junta médica, alguns falavam, vamos abrir para ver o que é, vamos retirar essa massa cinzenta, vamos fazer um... Ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que era. E nós com a passagem de volta comprada, né? Tínhamos que ir embora, era setembro, eu tinha que iniciar o ano letivo da escola. Como que faz? Seu filho está num estado que os médicos não sabem o que ele tem. A maioria dos médicos fala, tem que operar, tem que operar, tem que operar. E no seu coração você sente paz de voltar para o campo de missão. Jesus faz cada coisa, né, irmãos? Falei para o meu esposo, e aí? Ele falou, e aí que nós vamos voltar para Guiné. Nós não tínhamos paz de cortar a cabeça do menino. Até que o doutor Matosinho falou, não, nós não vamos cortar. Vocês voltam para Guiné então, vocês estão querendo ir. No final do ano, em dezembro, vocês fazem um exame lá e vocês me mandem então o resultado para eu saber como é que está evoluindo o processo. Chegamos lá, iniciei o ano letivo, mês de outubro, mês de novembro, e ele muito bem. O braço dele ficou normal, a boca normal, isso que os neurologistas não entendiam, né? Como que ele tem essa mancha enorme e ele não tem sequela? Nem de equilíbrio, nem de fala, nem de nada. Tudo que fazia com ele, o menino não tinha nenhuma sequela. Porque é Jesus o negócio. Fomos então no final do ano com o coração apertado, né? Nós já tinha passado uma prova no mês de novembro. Assim, foi um negócio assim que o diabo se levantou mesmo para acabar com a gente. E nós lá, meio capengando, mas em pé. Meio capengando, mas em pé. Chegou em dezembro, aquele medo, né? Finalzinho de dezembro, conseguimos ali no intervalo das férias dos alunos, conseguimos então sair para Dakar, em Senegal, para fazer o tal do exame. E as pernas bambas para pegar o resultado do exame? Aí o médico falou assim, vocês têm os exames anteriores? Não temos. Traz para eu dar uma olhada. Falei, meu Deus, essa mancha aumentou. Pensei comigo, né? Essa mancha aumentou. Por que ele quer os exames anteriores? Já tinha visto, pediu de novo. Levamos para ele lá, ele colocou todos os exames. Falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Só sei dizer que essa mancha não existe mais. Não tem nem uma sombra dessa mancha no cérebro do menino. Deus é fiel, queridos. Ele sabe até o momento que a gente pode enfrentar a prova. E do mesmo jeito que ninguém sabia o que era, ela foi embora também. Ninguém nunca sabia o que foi. Mandamos os exames todos para o doutor aqui. E ele falou, não, vamos ficar no aguardo. Dentro de um ano, que era agora dezembro do ano passado, vocês vão repetir de novo para nós ver. Tudo bem, doutor, sem nenhum problema. Não conseguimos em dezembro, acabamos indo agora no final de janeiro para Dakar. Refizemos o exame. E para honra e glória, como o senhor lembra que eu falei no início? Deus quando fala, Ele confirma. Não existia mancha nenhuma, o menino está curado para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Nós temos trabalhado, temos passado por provas, sim. O campo missionário não é uma coisa fácil, mas não é uma coisa impossível. Não é impossível. A atitude nossa hoje pode mudar a eternidade de muitas pessoas. E eu não estou falando lá dos confins da terra, não. Estou falando aqui. Tanto é com Atos 1:8, como é que é? Quem sabe de cor? Recebereis o... Para quê? Vamos falar alto. Para quê? Para quê? Sermos testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém como em
dinheiro no bolso aqui nessa terra. A gente se desgasta, a gente cansa, a gente se estressa para juntar aquilo que nós vamos levar para a eternidade? Será que nós vamos levar para a eternidade, pastora Dulce? Todo o dinheiro, nós vamos juntar muito dinheiro aqui. Mas eu digo para você, uma moeda corrente para a eternidade. Temos uma moeda para a eternidade. E como que nós somos tantas vezes tão ingênuos e não trabalharmos para essa eternidade? Qual é a moeda corrente que nós vamos levar para a eternidade? São, fala querido, levanta e fala bem alto, levanta. As almas. As almas. Aleluia. Nós não vamos levar ouro, não vamos levar prata, não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar móveis, não vamos levar dinheiro, nada disso. Mas tem uma coisa que nós vamos levar: aquilo que nós vamos apresentar para o nosso Senhor Jesus, que são as almas. E para isso nós temos um pagamento. O Senhor vai nos pagar por isso. O Senhor vai nos recompensar na eternidade por isso. Deus não vai nos recompensar pelo bom carro, a boa casa, a boa comida que nós comemos, as boas vestes que nós temos, mas Ele vai nos recompensar pelo trabalho que nós vamos fazer. Amém? Amém. Pastor Adilson, eu tenho uma palavra profética para você. E Deus confirmou isso. E Deus é tão bom que quando eu falei de manhã com a pastora Thaís, eu estava pensando: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, Senhor, eu sou tão pequena, Senhor. Vai ter tantos pastores nesse lugar para ministrar a Tua palavra, para falar de missões, pessoas muito mais capacitadas do que eu. Senhor, o que é que eu vou falar para a Tua igreja, Senhor? Deus me deu uma palavra que Ele colocaria na minha boca o que eu ia falar. Falei. Eu falei: Senhor, e o que eu vou falar para a igreja, Assembleia de Deus Jesus para o mundo? E profeticamente eu vou falar, mas eu não vou ler no português, não. Eu trouxe a Bíblia em crioulo, que aliás é um dialeto muito bonito, tá? E eu vou ler em crioulo. Por quê, pastora Dilson? Porque esse aqui é só o primeiro filho. Nos próximos encontros nós vamos ter outras bandeiras devidamente representadas aqui. Porque o Senhor manda te dizer, Isaías, pode colocar no monitor, Isaías 54, 2 e 3. A palavra que o pastor falou aqui. Quando ele falou, a Thaís me olhou, falou assim: você falou isso para mim hoje. Vocês estão vendo ali no português, né? Mas eu vou ler no crioulo, tá? Pastora, Deus, te coloque em pé. Receba, porque isso é parte do Senhor na tua vida. Jesus vai ser pregado no mundo através da tua vida em vários lugares, porque você é esse ministério. Nós estamos juntos nisso, porque há 12 anos atrás, na casa do Janel, nós estávamos reunidos e nós falamos a primeira vez do ministério de Jesus para o mundo. Lembra disso? Mas Deus manda te dizer: bura espaço para o pude aumenta a butenda. Junta cortinas para e fica mais largo. Cabo fica inseguro. Menda cordas para ir vai mais longe. Butezanta com estacas. Buna aumenta a fronteira de butera. Na esquerda com na direita. Pude o som na bem tomar conta de outros nações. E na vai mora na praças com carteleba. Amém? Isso é uma palavra para esse ministério. É chegar no tempo de alargar as tendas assim e ficar muito bem as estacas, porque o Senhor vai começar a fazer um rebuliço. Dinheiro não vai te faltar, porque Deus vai levantar pessoas para isso. E o Senhor vai levantar no meio desses que estão aqui, aqueles que vão ir às nações. Amém, igreja? Glória a Deus. Talvez no ano que vem, eu não vou estar aqui para ler em crioulo, mas vai ter um outro idioma. A Bíblia vai estar num outro idioma aqui, sendo lida. Porque Jesus está no mundo, vai estar em outras nações. Receba, em nome de Jesus. Aleluia. Essa Bíblia foi traduzida por uma missionária. Ela está completa, foi traduzida a Bíblia completa. Nos anos 60, uma jovem suíça,
Uns chamavam ela de Aissa, outros de Isabel, porque é o mais fácil para eles falar. A irmã Isabel estava lá na cidadezinha dela, vivendo uma vida mansa e tranquila, uma jovem, bonita, que tinha um noivo. E ela ouviu falar de missões. Alguém pregou de almas para ela, sobre a diferença que pode se fazer a eternidade de uma pessoa quando ela ouve do Senhor. E aquilo incendiou no coração da irmã Isabel. E ela falou: Deus me chamou para essa obra. Deus me quer essa obra. Isso era no ano de 60, década de 60. Uma jovem chamada para a obra missionária. Ela, muito feliz, foi para o noivo dela e falou: olha, o Senhor tem um chamado na minha vida. O Senhor tem um chamado para nós irmos para as nações, pregar a palavra, para ganharmos almas, para saquearmos o inferno. E aquele jovem noivo falou para ela assim: você escolhe, ou missões ou eu. Você sabe o que ela escolheu, né? Ela falou para ele: mais me importa obedecer a Deus. E na década de 60 ela chegou em Guiné-Bissau e foi para uma das ilhas, chamada Nubac. Chegou em Nubac e foi conviver no meio do povo bijagós. Aprendeu um dialeto que é bastante difícil. Começou a conviver com o povo, começou a ganhar almas e fez a primeira tradução dela, o Novo Testamento, na língua bijubu. E continuou trabalhando, só que ela entendeu uma coisa: que se ela ficasse somente entre os bijagós, seria uma única etnia alcançada. E ela entendeu da parte de Deus que Deus queria usá-la de uma maneira maior. Então ela se mudou para a capital, Bissau, e aprendeu o dialeto crioulo. E aprendendo o dialeto crioulo, Deus mandou então que ela escrevesse, traduzisse a Bíblia completa. Hoje, se eu tenho essa Bíblia traduzida na minha mão, foi graças ao esforço dessa irmã, que entregou a juventude dela, que trabalhou até perto dos seus 80 anos na Guiné-Bissau. E ela fez um pedido. Ela falou assim: olha, a minha mãe e o meu pai já morreram, eu não tenho intimidade com os meus irmãos de sangue, a minha família é aqui da Guiné-Bissau, são os irmãos que convivem comigo. Eu quero, quando morrer, ser enterrada nessa terra. Ela não constituiu família, ela não teve seus filhos, ela abriu mão do casamento dela para obedecer à voz do Senhor. E toda a Guiné-Bissau, todos os evangélicos da Guiné-Bissau hoje têm o privilégio de desfrutar da obediência da irmã Isabel. Ela continuou trabalhando, ela estava com quase 80 anos quando o Senhor a chamou, tem 2 anos. Ela estava ainda, deixou por concluir, que agora os irmãos já estão trabalhando na conclusão da concordância bíblica. Ela deixou um legado incrível para os evangélicos da Guiné-Bissau. Uma pessoa que talvez muitos olharam para ela, uma jovem, e falaram: o que você vai fazer lá? Muitas vezes você tem que se perguntar: o que eu posso fazer para Deus? Não despreze aquilo de melhor que o Senhor tem para a tua vida. Eu sei que Deus falou com pessoas hoje aqui. Eu sei disso. Alguns que vão se comprometer em estar orando, outros que estão comprometidos em contribuir, outros que vão estar indo fazer a obra do Senhor. Não estou mandando ninguém para os confins da terra, não, mas se o Senhor te mandar, vá. Agora, não esqueça do teu compromisso com a tua família, com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho. Faça. Leve para a eternidade aquilo que você vai poder apresentar. Seja sábio. Receba na eternidade uma recompensa. A palavra do Senhor fala que nós vamos receber galardão pelo nosso trabalho. Ah, que bonito, trabalhei tanto braçalmente e não fiz
Vai chegar lá na eternidade, vai ver muita gente alegre, recebendo do Senhor a recompensa, e ele vai estar triste. E aí não vai mais haver solução. Não dá para voltar atrás. Se coloca em pé, igreja. Quero chamar o pastor Adilson aqui, que é o pastor desse ministério, que é o idealizador dessa grande conferência, para que ele possa orar por você. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos. Feche os teus olhos. Nós falamos sobre que nesta noite, nesta hora, nós tivemos um momento à tarde maravilhoso de administração da palavra, no sentido de nos acordar com a palavra agora, para nos acordar com a realidade daquilo que já está acontecendo e confrontar a gente. Qual é o teu papel nisso? Qual é o teu lugar nisso? Qual é o teu posicionamento nisso? Quantas vidas, quantas eternidades estão se mantendo no prumo da destruição pela nossa fraqueza, pela nossa pequenez, pelo nosso pouco tamanho, pela nossa falta de disposição, pela nossa falta de entendimento de obedecer a Deus e à vontade de Deus. Feche os teus olhos e escute esse louvor que os meninos vão cantar agora. Deixa Deus falar com você, porque mais não dá, né, Deus? Porque não dá, senão parece que a gente quer convencer, parece que a gente quer empurrar ela abaixo. É o Espírito Santo que tem que falar com você. Então agora, feche teus olhos um instante.